Fala galera, beleza? Aqui é o professor Bruno Marques, sou professor discursivo do Você Concursado e analista do TCDF. A gente está aqui para poder apresentar a resolução da prova discursiva referente ao simulado nacional da PF elaborado aí pelo Projeto Missão, né? Um projeto em que a gente tem a honra de atuar ali nessa parceria voltado para a prova discursiva, beleza? Para você que não conhece ainda a metodologia de aula, a gente vai fazer uma análise da seguinte forma. A gente vai primeiro analisar o enunciado, depois montar um rascunho eficiente e, por fim, trazer uma proposta de resolução. Então, essa aula aqui tem como objetivo trazer alguns argumentos que podem ser utilizados pelo candidato para poder responder à prova no que tange ao conteúdo, mas também focar na técnica de discursiva, focar em como organizar as informações dentro do texto a fim de conseguir uma maior nota. Porque a gente sabe o seguinte, né? Isso aí não é novidade para ninguém. A margem de temas possíveis de ser cobrado na sua prova discursiva é imensa, né? Então a chance de você acertar exatamente o que vai ser cobrado é muito pequena. E você vai ficar dependendo da sorte? Não. Então você precisa dominar a técnica ao ponto de você conseguir desenvolver uma dissertação, né, acerca de um tema que você não tem domínio e ainda assim conseguir uma boa nota. Então esse é o objetivo da aula, é mostrar como você utiliza a técnica para que você possa responder uma questão, mesmo que você não domine de forma aprofundada o texto. E aí a gente vai dando algumas dicas aqui de como fazer isso ao longo da nossa resolução, beleza? Antes de começar, caso você tenha alguma dúvida durante a elaboração da aula, queira bater um papo comigo, ou queira saber mais sobre os treinamentos do Você Concursado para a prova discursiva, tá aí o nosso Instagram. Então, o meu Instagram é @prof.brunomarques e também tem aí o Instagram do Você Concursado, que é @vocêconcursado. Também tem aí o canal da Academia de Discursivas no Telegram. É um canal em que a gente compartilha ali algumas dicas relacionadas à discursiva e é gratuito, beleza? Então, vamos lá. Sem muita enrolação, porque você vai ver que eu não gosto de ficar enrolando, vamos direto ao ponto. Aqui é uma prova aplicada no modelo da banca Sebrasp, tá? Uma prova inédita, né? Elaborada aí pela equipe do Você Concursado. A prova, ela traz 3 partes principais de um enunciado da banca Sebrasp, que é o texto motivador, o comando da questão e os tópicos. Bruno, a banca sempre traz essas 3 partes? Não necessariamente, tá? Mas as informações referentes às 3 partes normalmente estão no enunciado da banca Sebrasp. Então, é texto motivador, comando da questão e tópico. O texto motivador, você já teve acesso, você já leu a prova, então não vou ficar lendo aqui para a gente não perder tempo. Vamos analisar aqui o comando da questão e os tópicos. Então, no comando da questão, a banca vai dizer o seguinte, ó, considerando os textos acima têm caráter unicamente motivador, redija um texto que dissertativo acerca, aí ele traz aqui a atuação da Polícia Federal no controle das armas de fogo. Então, esse aqui é o quê? Esse aqui é o tema. Tá? Então, o que o comando da questão normalmente traz? Ele traz aqui o gênero textual que vai ser exigido, que é o dissertativo, que pressupõe aquela divisão introdução, desenvolvimento, conclusão, né? E o tema, que é isso aqui. A gente vai falar sobre isso aqui daqui a pouco, tá? Então, calma aí. E depois ele diz o seguinte, ó, em seu texto faça o que se pede a seguir. Aí a banca traz aqui 3 tópicos. Esses tópicos, tá, são a parte mais importante do enunciado, tá? Por quê? Porque cada tópico, como você vai ver aqui, vale, ó, 4 pontos. Então aqui a gente tem 12 pontos referente à resposta aos tópicos, e aí sua nota vai ser composta por mais um ponto relacionado à apresentação e estrutura textual. Então no final você vai ter aqui 13 pontos, beleza? Então veja que a maior parte da nota aqui, quase 95% da nota, é relacionada à resposta aos tópicos. Então é lá que deve estar o seu foco. Então o seu objetivo, né, além de atender ali a parte de estrutura do texto dissertativo, apresentação da redação na folha de resposta e tal, você tem que responder ao que está sendo solicitado, tá? Então, às vezes a pessoa, e eu friso isso por quê? Porque às vezes a pessoa ela vai ler o enunciado, olha lá o tema, e sobre esse tema aqui eu sei um monte de coisa, e começa a escrever sobre o tema, e esquece do que foi pedido pela banca. Não adianta. Se a banca te pediu A, ela vai querer A. Se você trazer B, ela vai te dar nota 0. Ah, Bruno, mas B está certo. Não importa. A banca pediu A, então ela vai querer que você responda A. Então, por isso, tem que ficar muito atento ao que está sendo solicitado. Então, o que ela pede aqui? Ó? Discorra sobre a relação entre
o porte e a posse de armas de fogo pelo cidadão e o papel do Estado em garantir segurança à população. Então, ele quer que você relacione. Ora, qual é a relação que existe entre o porte e a posse de armas pelo cidadão e o papel do Estado em garantir a segurança pública? Como que isso se relaciona, né? Depois, cite os pontos positivos e negativos da concessão de posse e porte de armas de fogo aos cidadãos. Então, aqui a banca está pedindo pontos, cite pontos. Então, você já atento aí ao enunciado, você já sabe que são 2 ou mais pontos positivos e 2 ou mais pontos negativos. Então, você tem um subtópico que é falar sobre os pontos positivos e um outro subtópico que é falar sobre os pontos negativos, beleza? E, por fim, discorra sobre o papel da Polícia Federal no combate ao comércio ilegal e ao tráfico internacional de arma de fogo. Então, aqui você vai ter que discorrer sobre o papel da Polícia Federal, né? Então, trazer aqui a competência da Polícia Federal, relacionando essa resposta com o comércio ilegal e o tráfico internacional de armas de fogo. Então, como que é a relação entre essa atuação da polícia, qual é a competência da polícia, né, que está relacionada à atuação nessa área de comércio ilegal de armas e de tráfico ilegal de armas, né? Então, é isso que você vai ter que trazer nessa resposta ao tópico 3, beleza? Massa, então você fez a análise do enunciado, você já entendeu o que a banca quer que você responda. Agora você precisa organizar o seu texto antes de começar a escrever sua folha de resposta. Então vamos lá. Para poder organizar o texto, a gente utiliza a técnica do rascunho eficiente. O rascunho eficiente ele utiliza a estrutura de um texto dissertativo, tá? E a gente chama de estrutura argumentativa, que é assunto, tema, tese e tópicos. Então, o texto dissertativo ele tem que ter essa estrutura para poder o argumento, né, ser apresentado, além da estrutura formal, que é aquela de introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Agora, olha o macete, olha que bacana. Em provas da banca Sebrasp, normalmente a banca, no enunciado, já traz praticamente todas as partes dessa estrutura argumentativa, ela já mastiga tudo para você. Então, você dá uma olhada, ó, o assunto é arma de fogo, já está claro lá no enunciado. O tema, a banca já trouxe também, a atuação da Polícia Federal no controle das armas de fogo, também já está pronto. E os tópicos a banca já apresentou. Então, já está quase tudo pronto. Falta o quê? Falta o candidato apresentar a tese. O que é a tese? A tese é uma opinião do candidato acerca do tema. Então, é uma afirmação sobre o tema. Então, aqui fala o tema, a atuação da Polícia Federal no controle. Há quem diga que a Polícia Federal não atua de forma efetiva no controle de armas. Há quem diga que, nossa, a Polícia Federal ela tem um papel muito importante no controle de armas. Então, veja que são pontos de vista diferentes. E aí você vai ter que decidir qual é o que você vai utilizar. Nesse caso aqui, eu vou utilizar o seguinte, ó, o papel e a atuação da Polícia Federal no controle da posse e do porte de armas é imprescindível. Tá? Acabou. Então, ou eu posso até colocar aqui só o papel e a atuação da Polícia Federal no controle de armas é imprescindível. Tá? Então, aí fica bem mais direcionado ainda para o tema. Então, veja que é uma afirmação acerca do tema, é um ponto de vista. E, em tese, né, todo texto dissertativo possui um ponto de vista, uma ideia central que precisa ser defendida. Por isso é importante criar essa tese. Essa tese ela vai estar no seu parágrafo de introdução e no seu parágrafo de conclusão. Então, você, no início do texto, fala assim, ó, vou defender isso aqui, aí você traz os argumentos, e no final você fala assim, ó, por isso aqui tá, que eu estou defendendo está certo. Né? Você reforça ali aquela tese no parágrafo de conclusão. Aí, o que você vai fazer no seu rascunho lá? Quando você pegar a sua prova, você vai lá separar tópico 1, 2 e 3, né? Aí no tópico 1 você vai pegar e fazer assim, ó, tópico 1, tá? Qual é a relação entre o porte e a posse de armas de fogo e o Estado? Aí você vai falar assim, bom, por que o pessoal, o cidadão, né, vamos refletir aqui, por que o cidadão quer ter arma de fogo? Né? Na maioria dos casos, né, com exceção daqueles casos de esporte, caça, etc., que entra até na seara da justiça militar, da polícia militar, das forças armadas e tudo,
Mas, em tese, é para quê? É para poder garantir a segurança dele e da família, né? Então, a pessoa quer ter uma arma para poder garantir isso. Então, se a pessoa está buscando, né, uma arma para isso, é porque ela tem uma sensação de insegurança. Então, ela pensa o seguinte, poxa, o Estado não está conseguindo garantir a minha segurança, por isso que eu preciso de uma arma para eu próprio garantir ela, certo? Então, a quantidade, né, de concessão de posse e porte de armas está diretamente relacionada à ineficiência do Estado na garantia da segurança, né? Então, o candidato pode ir para essa linha de raciocínio. Então, é isso que vai colocar aqui no rascunho. Então, ora, aí você vai colocar aqui, o cidadão compra armas para se proteger. O Estado, na Constituição Federal, né, deve garantir a segurança. Mas, se as pessoas estão comprando, é porque o Estado não está garantindo a segurança. Tá? Eu estou trazendo aqui essa forma aqui de apresentar, é só para você ter uma noção de como que você vai organizar lá no texto. A gente vai falar sobre essas informações na nossa resolução, então a gente não vai ficar batendo muito aqui. Depois, tópico 2, você vai colocar aqui pontos positivos, pontos negativos. E aí você vai colocar 1, 2, pode colocar até 3 aqui, ó. Até melhor às vezes. Tá? Vai depender do espaço que você tem, mas normalmente você coloca sempre um pouquinho a mais do que a banca está pedindo. E aí vai trazer, o que é ponto positivo da concessão de armas? A pessoa ela pode se proteger, vai ter uma melhoria na economia, porque vai ser um mercado a ser aproveitado aí pelo Brasil, com mais arrecadação de imposto, etc. Né? Vai ter aí uma inibição da atuação dos criminosos e etc. Então, tudo isso aqui é ponto positivo. E aí você vai colocar aqui ponto negativo, aí você vai listar aqui os pontos negativos. Pode listar tudo que vem na sua cabeça. Ponto negativo, né? A arma muitas vezes é roubada e aí acaba aumentando o poder bélico das organizações criminosas, né? Aí você vai trazendo aqui uma série de pontos negativos. No próprio padrão de resposta, que vai ser disponibilizado aí pelo pessoal do Projeto Missão, tem também várias sugestões, né, de pontos positivos e negativos que você pode utilizar na sua prova, mas não é um rol exaustivo, você ainda pode trazer vários outros. O importante é que esteja sempre relacionado com o porte e a posse de arma de fogo. Beleza? Show de bola. E por fim, no tópico 3, discorra sobre o papel da Polícia Federal. Você vai fazer a mesma coisa que você fez lá no tópico 1. Você vai colocar o tópico 3, vai falar, o que tem a ver aqui a Polícia Federal com comércio ilegal de armas e tráfico internacional de armas? Aí você vai falar o seguinte, beleza, a PF lá na Constituição Federal, e aí veja que a gente sempre busca a Constituição Federal ou busca algum normativo que concede uma competência. Então a PF, ela atua nisso porque ela possui uma competência. E quem prevê essa competência? Normalmente é a Constituição Federal ou os normativos da própria PF. Então a gente sempre cita assim, segundo a Constituição Federal, a PF tem competência para exercer a atividade de polícia judiciária, então ela pode cumprir mandados de busca e apreensão, de prisão, né, de criminosos, e também a questão do combate ao tráfico, da fiscalização e etc. Então, todas essas competências estão lá na Constituição. Então, beleza. Então, você vai falar assim, primeiro, a Constituição traz essas competências para a Polícia Federal. Show? Massa. E o que isso tem a ver? E como é que ela exerce essa competência? Ora, quando ela pega essa competência, ela exerce como? Ela faz a fiscalização das fronteiras, né? Aí a fiscalização aeroportuária, né? Marítima, etc. Então, para poder inibir a entrada de armamento ilegal, né? E ela também faz esse papel de ostensivo, né? De ir lá prender os criminosos, porque a gente sabe que tráfico de armas está diretamente ligado a tráfico de drogas, né? E inclusive também a tráfico de pessoas. Então, as organizações criminosas, elas precisam das armas para poder exercer sua atividade ilegal. Então, à medida que a Polícia Federal combate também essas outras áreas, né? Então, o tráfico de drogas, combate o tráfico de pessoas, combate também o descaminho, etc. Então, sempre que ela faz isso, ela está, de certa forma, indiretamente combatendo também o comércio ilegal de armas e o tráfico de armas, beleza? E armas a gente pode incluir aí também as munições, tá? Então, isso aqui são informações que você pode utilizar no seu texto, tá? Fez esse levantamento, agora você já tem ali todas as informações que você
precisa para inserir no seu texto, aí você vai organizar seu texto. E como é que você vai organizar seu texto? Você vai montar um planejamento de distribuição de linhas. Ora, a gente tem um texto dissertativo que é composto por introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Ora, a gente viu que os parágrafos, que o mais importante é o quê? Os parágrafos de desenvolvimento, porque é o que vale ponto, certo? Então, você vai fazer um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico do enunciado. Bruno, quantas linhas eu vou direcionar para cada um? Ora, se eles valem basicamente a mesma pontuação, você pode distribuir aí um quantitativo proporcional de linhas. Você vai planejar distribuir a mesma quantidade de linhas, beleza? E na introdução e na conclusão? Na introdução você vai fazer uma introdução pequena, de 0 a 3 linhas. Por quê? Porque você só quer cumprir forma, você só quer que tenha ali uma introduçãozinha. O que importa mesmo é a resposta, certo? E a conclusão? A conclusão você pode fazer a mesma coisa. Ou faz uma conclusão pequena, né, de 0 a 3 linhas também, ou utiliza uma técnica que é transformar o último tópico do enunciado na sua conclusão. Então você utiliza aquelas linhas basicamente para responder ao tópico e no finalzinho ali você faz uma jogada ali para poder caracterizar aquele parágrafo como uma conclusão para o seu texto. A gente vai mostrar como fazer isso aqui na nossa proposta de resolução, beleza? Mas esse planejamento é importante para quê? Porque muitas vezes, tá? Isso, cara, a gente corrige recurso de prova discursiva, né? Às vezes o candidato, pô, foi bem na objetiva e aí tá perdendo um ponto ali na discursiva, ponto que tá tirando ele de dentro das vagas ou da possibilidade de ser chamado. E aí a gente analisa a prova e muitas vezes, tá? Não é poucas vezes não. A gente vê que o candidato sabe o conteúdo. Eles têm informação sobre aquilo, eles sabem responder os tópicos. Mas aí, por falta de planejamento, ele acaba no tópico 1, pá, 10 linhas, no tópico 2, pá, 15 linhas. Quando chega no tópico 3, cara, não tem espaço mais. Ele sobrou ali, porque ele fez introdução, aí sobra ali 3, 2. Em 3, 2 linhas, você não consegue desenvolver uma resposta adequada. E aí o candidato, por mais que ele saiba, ele não tem espaço. E aí perde ponto, a banca tira ponto e aí já era. Então, assim, esse planejamento é importante justamente para isso, para que você possa controlar as linhas para conseguir responder a todos os tópicos, beleza? Logicamente, na hora que você estiver escrevendo, não se preocupe, vai acabar acontecendo de, às vezes, um parágrafo ficar menor do que você tinha planejado, ou ficar uma linha maior, enfim, acontece. Mas é bom ter esse planejamento para que você tenha, pelo menos, uma noção de espaço na hora de escrever o seu texto. Show? Massa! Fizemos análise edital, fizemos rascunho eficiente, vamos então para a nossa proposta de resolução. Para poder responder, a gente vai utilizar novamente a técnica. Então vamos lá, vou mostrar um pouco da técnica para vocês. Para montar o parágrafo de introdução, a gente utiliza assunto, tema e tese. Essas são as informações que a gente levantou. O que é mais importante? É a tese, tá? Como a tese é o objetivo do texto, ela é fundamental no seu texto dissertativo. Então, pode não ter assunto, pode não ter tema, mas a tese é importante ter. Vamos ver como é que a gente fez aqui, ó. Ao refletir sobre o controle de armas de fogo, então a gente fala de controle de armas de fogo, a gente está falando aqui sobre o tema, e a gente está falando também sobre o tópico, é impossível não considerar o papel e a atuação da Polícia Federal na prestação desse serviço público imprescindível para a segurança pública. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma tese. Eu peguei a minha tese, só adaptei para colocar aqui no meu parágrafo de introdução. Veja que ficou um parágrafo curtinho, né, em que eu trago ali tema e tese. Veja que, lendo esse parágrafo, não tem como dizer, o examinador dizer assim, ele não abordou o tema. Abordou, tá? Todas as palavrinhas-chave do tema tá aqui, ó. Controle de armas de fogo, tá aqui. Polícia Federal, tá aqui, né? Atuação, tá aqui. Então tá tudo aqui. A gente utilizou até as mesmas palavras para poder ficar claro que estamos abordando integralmente o tema. E aí pronto. Bruno, né? Alguns candidatos já vão perguntar, Bruno, eu posso trazer também a relação dos tópicos? Pode, tá? É uma das técnicas que se utiliza para fazer um texto dissertativo, é colocar aqui, né, os tópicos, né? Então, nesse contexto, deve-se abordar isso, isso e isso. E aí traz uma referência aos tópicos para depois desenvolver. Só que em prova da banca Sebrasp, a gente deve utilizar esse argumento quando são tópicos curtos, né, e quando você tem poucos tópicos, ou seja, você tem espaço para fazer uma introdução maior. Nesse caso aqui, se a gente bota a relação dos tópicos, acaba utilizando ali 5, 6 linhas do nosso texto que não vão valer de nada. Por quê? Porque o que vale ponto realmente é
os parágrafos de desenvolvimento. Então a gente acaba gastando muitas linhas à toa, né? Então por isso que eu não coloquei os tópicos aqui. Pode colocar? Pode. Mas a minha orientação é, só coloca se não utilizar muitas linhas, se não ocupar muito espaço, porque isso não vai lhe agregar mais nota, né, para fins da banca Sebrasp, beleza? Massa! Fizemos aí nossa introdução, então vamos para o tópico 1. Resposta ao tópico 1. A banca pede para discorrer sobre a relação entre o porte e a posse de armas de fogo pelo cidadão e o papel do Estado em garantir a segurança à população. Então vamos lá, colocar aqui um elemento introdutório coesivo, preliminarmente, né? Ressalta-se que, em regra, a busca do cidadão por armas de fogo reflete, direta ou indiretamente, a ausência do Estado no papel de garantidor da segurança pública. O que eu fiz aqui no meu tópico frasal, tá? E tópico frasal é o que a gente coloca aqui de azul. No tópico frasal, eu já trago aqui essa ideia central solicitada no tópico. Eu já relaciono. Ele não falou para discorrer sobre a relação entre o porte e a posse de armas e o papel do Estado? Então eu já trouxe essa relação. Então eu digo, ó, que em regra, tá? Por quê? Porque tem exceção, tem caso do porte de armas ali para fins esportivos, de caça, etc., que não se enquadram nesse caso. Por isso que eu coloquei em regra, tá? Então eu digo que a busca do cidadão por armas reflete a ausência do Estado no papel de segurança pública. Beleza? Então eu digo, ó, o fato do Estado estar ausente acaba configurando essa necessidade por armas. Só que só trazer essa informação não é suficiente. Por quê? Porque eu preciso desenvolver esse raciocínio, mostrar para o examinador como que eu cheguei nesse raciocínio, nessa conclusão. Aí vem o nosso argumento principal, é o que a gente coloca aqui em verde, tá? Nosso argumento principal, na técnica, a gente sempre utiliza para iniciar o quê? Um recurso de autoridade. Por que um recurso de autoridade? O recurso de autoridade é uma informação para dizer o seguinte, ó, examinador, quem está dizendo isso aqui não sou eu. Tá? Quem está dizendo isso aqui é a Constituição Federal. Quanto mais forte for o argumento de autoridade, melhor, né? Porque no caso aqui da Constituição Federal, o examinador não vai poder contestar o que está na Constituição Federal, né? Então ele vai ter que considerar isso como uma afirmação correta. E a partir do momento que você começa a sua argumentação com uma afirmação que é inquestionável, né? A sua premissa inicial já é forte. E aí o seu argumento começa a ficar forte a partir daí. Então, eu começo com uma premissa correta, inquestionável. Então, se conforme a Constituição Federal, a segurança pública é um direito social, né, conforme o artigo 6º da Constituição, e deve ser garantida pelo Estado, o qual tem a função de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Então, aqui, o que eu fiz? Coloquei aqui, ó, o artigo 6º, tá? E aqui, o artigo 144 da Constituição. Esses artigos aqui são fundamentais para você poder fundamentar seu texto dissertativo aí, porque não é bem possível que você consiga aproveitar essa argumentação em praticamente qualquer tema que vier na sua prova discursiva relacionada à PF, beleza? Então, trouxe aqui o que a Constituição fala sobre o dever do Estado, né, o papel do Estado em garantir a segurança da população. Então, trouxe isso aqui, ó, beleza? Agora vamos continuar. Assim, à medida que o cidadão busca a posse e o porte de armas de fogo, sob a justificativa de garantir a segurança dele e da família, percebe-se a existência de uma sensação de insegurança por parte da sociedade, a qual demonstra uma atuação estatal pouco efetiva. Aí veja que aqui eu falo sobre a questão do porte de armas pelo cidadão e mostro, né, confirmo o que eu trouxe aqui no meu tópico frasal. Agora sim ficou bem argumentado. Agora eu expliquei por que essa grande quantidade de concessão de armas de fogo para o cidadão reflete, né, reflete direto ou indiretamente numa fraca atuação do Estado no dever de garantir a segurança pública. Beleza? Tem outras formas de responder? Tem, o padrão de resposta, inclusive, tem outras vertentes que podem ser seguidas, mas o importante é que você relacione o controle do porte e da posse, a concessão desse porte, dessa posse de arma de fogo ao cidadão, com esse dever do Estado de garantir a segurança pública. Beleza? Show de bola? Massa. Então, fechamos esse parágrafo aqui, vamos para o segundo. Agora, cite os
pontos, né? A gente viu que tem que ser 2 ou mais, positivos e negativos. Então, é um tópico com 2 subtópicos. Vamos lá. No que tange ao uso de armas de fogo, isso aqui é um elemento coesivo, no que tange a, tá? A discussão, e aqui esse tá em roxo porque tem função coesiva, ou seja, está buscando uma informação que a gente citou no parágrafo anterior, que a gente falou sobre armas de fogo, e agora a gente vai discorrer sobre outro assunto. Então, a gente faz essa busca, né, do parágrafo anterior antes de começar o novo parágrafo. Aí, no tópico frasal aqui, eu já falo sobre o que ele está pedindo. A discussão sobre a concessão da posse e do porte aos cidadãos ainda persiste. Eu usei o termo discussão para poder fazer referência a pontos positivos e negativos, né? Se há uma discussão é porque tem pontos a favor e pontos contras. Então, quando a gente utiliza essa palavra, dá a entender de que existe uma discussão, existem pontos diversos a respeito de um determinado assunto. Tá? A outra forma de fazer um tópico frasal é o quê? É você colocar assim, no que tange ao uso de armas de fogo, né? Aí você pode vir e fazer assim, ó. Deixa eu botar aqui para você. A concessão da posse e do porte dos cidadãos possui, aí você pode colocar aqui, pontos positivos e negativos. Tá? Posso colocar assim. Então, no que tange ao uso de arma de fogo, a concessão da posse e do porte aos cidadãos possui pontos positivos e negativos. Tá? Essa outra forma também está correta, tá? Que eu fiz aqui em azul, então eu vou tirar aqui o risco. Mas o que é importante você saber? Por que eu estou te mostrando essas duas opções? Porque no tópico frasal, você deve fazer referência ao tópico do enunciado. Então, tem que ficar claro para o examinador que ali você vai responder o tópico 2. Então, você mostra para ele, ó, aqui eu vou responder o tópico 2, mas você não responde ainda, você vai responder no argumento principal. Mas no tópico frasal você já fala que vai abordar aqueles aspectos, beleza? Então, fez esse tópico frasal aí, agora você pode ir para a resposta em si. Então, vamos lá, ó. Nosso argumento principal. Como que a gente vai dividir? Ora, no argumento principal 1, na primeira parte, a gente vai falar sobre os pontos positivos, que foi o primeiro que ele pediu, beleza? E depois a gente vai falar sobre os pontos negativos. Então, vamos lá. Os estudiosos que defendem a concessão citam como pontos positivos. Ó, aqui eu vou falar sobre os pontos positivos. E aí depois, por outro lado, os especialistas contrários à concessão elencam como pontos negativos. Então, primeiro eu falo sobre positivo, depois eu falo sobre negativo. Agora, atenção para os recursos de autoridade, tá? Aqui o recurso de autoridade é um recurso para você tirar das suas costas a responsabilidade, né? Porque como a banca não pediu para você se posicionar, se você é a favor ou contra, ele só pediu para você apresentar pontos positivos e negativos. Para você tentar ser o mais imparcial possível nessa explanação, você utiliza um recurso de autoridade que é esse aí. Os estudiosos, os especialistas no assunto, né? A mídia, não sei o quê. Você cita alguém fez aquilo, né? Quando você está tentando ser imparcial, está tentando esconder um pouco o que você pensa ou o que você acha sobre determinado assunto, você fala assim, um amigo meu, né, ou uma amiga minha e tal. Então, quando você usa esse artifício, você tira o seu da reta, né? É a mesma coisa aqui na discursiva, só que de uma forma um pouquinho mais estratégica, tá? Então, você utiliza isso aqui, fortalece seu argumento e também torna ainda mais imparcial e impessoal a sua explanação. Aí agora é você citar os exemplos, né? No caso, a gente precisava citar 2 ou mais. Vamos ver os exemplos que eu trouxe aqui, ó. O aumento da proteção... Então, como ponto positivo, citam o aumento da proteção pessoal, principalmente nas regiões em que a segurança pública não possui uma atuação efetiva, como as zonas rurais. Então, nas zonas rurais, como não tem uma atuação muito efetiva da segurança pública, utiliza-se da arma de fogo como uma proteção pessoal. E a garantia do direito individual de autodefesa, que é pilar da sociedade livre e democrática. Então, quem defende como ponto positivo isso, ele defende como uma forma de garantir uma democracia, um Estado de fato livre, em que o cidadão ele tem o direito de ter acesso à arma de fogo, desde que isso, logicamente, não prejudique o bem coletivo, né? Então, um dos argumentos utilizados por quem defende é justamente esse.
Veja aqui que eu trouxe 2 e optei por desenvolver, explicar um pouquinho mais sobre ele. Na sua prova, você pode trazer mais. Pode trazer 3, 4, enfim. O importante é que você não utilize muitas linhas da sua redação para não prejudicar a resposta ao último tópico, tá? Mas, quanto mais, melhor. Quanto mais exemplos você trouxer, maiores são as chances de acertar o padrão de resposta, então mais completa é a sua redação, tá? E como ponto negativo? Então, ó, por outro lado, os especialistas contrários à concessão elencam como pontos negativos o aumento no risco de acidentes fatais, atos terroristas, violência doméstica e suicídios, causados por pessoas não licenciadas que podem vir a ter acesso ao artefato, que é o caso das pessoas que têm acesso, que têm arma em casa e aí a criança pega a arma, o adolescente ou a esposa, né, e acaba praticando acidentes mesmo, né, tipo, atira ali sem querer, ou também numa briga, numa violência doméstica, acaba utilizando a arma, que inclusive aconteceu recentemente, né, uma briga ali de casal e tal, puxar a arma, atirar, e aí acabar aquela briga, que seria uma briga, né, normal, virar uma fatalidade, justamente pela presença da arma de fogo. Também suicídio e etc. E aqueles atos terroristas, que aí também pode até trazer os exemplos, né, que acontece muito nos Estados Unidos, que é o pessoal pega uma metralhadora, vai lá na escola e sai atirando em todo mundo, vai lá no cinema e sai atirando em todo mundo. Então isso só é possível também se a pessoa tiver acesso à arma. E nem sempre é a pessoa licenciada, né? Às vezes a pessoa tem a licença para arma, mas aí um filho, um amigo, uma esposa ou o esposo vai lá e tem acesso àquela arma, né? E utiliza aquilo ali para fins não legais. E também, o outro argumento que o pessoal utiliza é a ampliação da quantidade de armas nas mãos do crime organizado, uma vez que haverá um aumento na quantidade de furtos e de roubo de armas de cidadãos autorizados. Isso que tem algumas pesquisas que mostram isso, que as armas que chegam ao crime organizado, elas são legais, né? Então elas foram licenciadas, aí houve um furto, um roubo, né, daquela arma, e aí com aquela arma furtada e roubada foi praticado o crime. Então, se tiver mais armas nessa situação, podem ser roubadas mais armas e fortalecer ainda mais o crime organizado. Então, esse é um outro ponto negativo dessa concessão da posse e do porte de armas aos cidadãos. Beleza? Show de bola, então, parágrafo aqui tranquilo, né? Massa, agora vamos para o último. O último é bem legal. Nesse último aqui, a gente vai, inclusive, trazer aquela estratégia que eu te falei, transformar o último parágrafo em um parágrafo de conclusão, para poder aproveitar ao máximo as linhas a fim de ganhar ponto, tá? Então vamos lá. Então aqui a gente vai utilizar o nosso tema, tá? Então, o tema não, o nosso tópico, que é discorra sobre o papel da Polícia Federal no combate ao comércio ilegal e ao tráfico internacional de armas, e a tese, né? Por quê? Porque a gente sabe que no parágrafo de conclusão a gente reforça a tese. Então a gente já tem a tese aqui, que é o papel e a atuação da Polícia Federal no controle das armas é imprescindível, tá? Vamos lá. Qual é a estratégia? Primeiro, começa com por fim, tá? Por fim, porque o por fim, ele é um elemento conclusivo, né? E que inicia um parágrafo, mas que não necessariamente relaciona o parágrafo, o que estava dito no parágrafo anterior com o próximo parágrafo, tá? Então é um elemento um pouco mais coringa, que dá para utilizar bem e fica bem nesses parágrafos de conclusão. Então, por fim, além de controlar a concessão da posse e do porte, aí a gente vem falando aqui sobre assuntos que a gente trouxe lá nos outros parágrafos. Cabe à PF combater o comércio e o tráfico internacional de arma de fogo. Então, aqui nesse tópico frasal, ó, fica claro, o examinador vai ler isso aqui e falar, beleza, agora ele vai responder o tópico 3, porque foi justamente isso que eu pedi, para falar sobre o papel da PF no combate ao comércio e ao tráfico internacional de armas de fogo. Aí vem, ó, vamos utilizar nosso argumento principal, nossa técnica aqui, ó. A Constituição Federal, ó, nosso recurso de autoridade, preceitua que a PF deve prevenir e reprimir o tráfico ilícito de armas, o contrabando e o descaminho, bem como exercer as funções de polícia judiciária da União. Beleza? Então aqui são as informações que estão na Constituição Federal. Então isso aqui é a competência atribuída à PF. Nesse sentido, esse órgão federal, que é a PF,
Atua no combate ao comércio ilegal e ao tráfico de armas e munições, por meio de fiscalizações em fronteiras, a fim de coibir a entrada de armamento ilegal, e cumpre mandados de prisão contra membros de organizações criminosas, com o objetivo de enfraquecer o crime organizado. Então aqui eu mostrei como a PF, certo? Como a PF, com base no seu papel constitucional, atua no combate ao comércio ilegal de armas. Então aqui eu já respondi o que a banca pediu, não precisava trazer mais nada. Só que sobrou linhas. Se sobrou linhas, vamos agregar informação então. Aí a gente vai usar aqui o que a gente chama de argumento secundário. Então é uma informação a mais que não foi exigida de forma expressa no enunciado, mas que contribui para melhorar o argumento. Então, ó, pode-se citar como exemplos dessa atuação a Operação Tiro no Pé 2, a Operação Senhor das Armas e a Operação Mercado das Armas. Tá? Aí aqui eu citei, então, vários exemplos de operações da PF. Todos esses exemplos estão no padrão de resposta disponibilizado aí pelo Projeto Missão. Então você pode entrar lá, dar uma olhada, entender o que cada uma dessas operações faz, né? E pode utilizar depois alguma delas na sua prova, caso venha algum assunto relacionado a armas, beleza? Massa, acabou, Bruno? Não. Agora a gente vai reforçar a nossa tese, ó. Tais fatos retoma tudo, né? Tudo que eu citei aqui é um fato. Então, tais fatos demonstram o importante papel da PF no controle de armas de fogo. Reforcei a minha tese. Em uma linha eu reforcei a minha tese. Aí, finalizo o meu texto. Por quê? Porque esse parágrafo aqui ele pode ser encarado como um parágrafo de conclusão. Ó, atenção, essa análise aqui, essa estratégia, tá? Ela é válida para provas da banca Sebrae. Por quê? Porque a banca ela está mais preocupada com a resposta aos tópicos do que com a estrutura de um texto dissertativo. Em outras bancas, em que a banca pede um texto dissertativo mesmo e analisa esse gênero textual para fins de nota, né? Aí essa estratégia não é tão aconselhada. Por quê? Porque esse parágrafo de conclusão, apesar, né, de ter essa máscara de conclusão, é um parágrafo de desenvolvimento, porque traz tópico frasal, argumento principal, etc. Traz informações novas ao texto. Tá? Então, isso vale para a banca Sebrae. É uma estratégia focada na banca Sebrae, e daí a importância de você se preparar, né, para a banca Sebrae mesmo, né, para um treinamento que é focado na banca Sebrae, que é focado no seu concurso, justamente para você poder pegar esses macetes que ajudam muito no dia da sua prova, beleza? Então é isso. Se você tiver ficado com alguma dúvida, quiser bater um papo, quiser saber mais também sobre os nossos treinamentos, tá aqui o nosso Instagram, que é @prof.brunomarques e @vocêconcursado. E também o canal da Academia Discursiva. Nesses dois meios você tem acesso direto a mim ali, você pode mandar mensagem e a gente conversa um pouquinho sobre prova discursiva, beleza? Forte abraço e bons estudos!